Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos no nosso canal. Você aí, através do seu equipamento eletrônico, nos acompanhando. Pedimos a você que compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique o sininho para que você seja atualizado das novidades no nosso canal. E antes de nós iniciarmos a recapitulação da lição, gostaríamos de apresentar para você um texto que eu considero muito importante para uma reflexão inicial, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, que nos diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Que coisa maravilhosa você colocar Deus em primeiro lugar, pedir sabedoria do alto para que você tenha, acima de tudo, todo o discernimento de como você vai se comportar junto às pessoas e, acima de tudo, de como você poderá direcionar a sua vida. E que Deus te abençoe. Nós hoje iremos recapitular a lição de número 7, que tem como título Compartilhando a Palavra de Deus. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós gostaríamos de te pedir, neste momento, nos dê sabedoria e discernimento para que nós possamos compreender a tua vontade através do estudo da palavra de Deus. E que tu venha abençoar a pessoa que está nos acompanhando, meu amigo, a minha amiga, abençoando a vida dela, iluminando o caminho dela, a vida, a família, a saúde, o trabalho, a casa e tudo, enfim. Em nome de Jesus, amém. O texto para memorizar de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, que nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Aqui a palavra de Deus nos traz uma reflexão de como é importante compartilhar a palavra de Deus. Deus, através do profeta Isaías, está nos dizendo a importância de fazer com que a palavra de Deus ela seja compartilhada, seja ensinada e seja praticada para que assim as pessoas elas tenham discernimento, aceitem a palavra como guia para as suas vidas, porque a Bíblia Sagrada é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E assim, compartilhar a palavra de Deus, acima de tudo, é repartir Cristo. Isso se faz dentro de uma perspectiva sem preconceito e exemplo, a saber, pregando e vivendo as verdades da palavra de Deus para as pessoas, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E os tópicos que nós iremos abordar na lição desta semana, o primeiro tópico é símbolos da palavra de Deus. O segundo tópico, teu poder criador. Terceiro tópico, os benefícios de estudar a palavra de Deus. Quarto tópico, aplicando a palavra de Deus. Quinto tópico, compartilhando a palavra de Deus. Através desses tópicos, nós iremos refletir a importância de compartilharmos a palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso lado. Eu gostaria de dividir com você a minha experiência, que a palavra de Deus foi muito importante para a minha vida, porque ela me trouxe uma reflexão, discernimento e sabedoria para que na minha vida eu pudesse saber como fazer as melhores escolhas e as melhores decisões da minha vida, no caso da minha família, da minha profissão e dos desafios que o Senhor nos colocou. E o primeiro tópico da lição, símbolos da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, nos diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Veja que importância a Bíblia Sagrada ela tem para nos trazer a reflexão de que ela pode iluminar e vai iluminar o nosso caminho, a nossa mente, para que assim nós tenhamos sabedoria para tomarmos as decisões que nós precisamos. E na Bíblia Sagrada, nós temos alguns pontos que são muito importantes para a nossa reflexão, que é exatamente os símbolos nos quais é apresentado na Bíblia a representação dela. Descobrimos através desses símbolos algumas das qualidades da Bíblia. Luz, conforme o texto do Salmo 119, versículo 105, nós também temos a palavra de Deus como fogo,
como martelo, como semente e como pão. Então esses são os símbolos da palavra de Deus. Ela é fogo porque ela vai purificar a nossa vida. Ela é martelo porque ela vai bater fundo no nosso coração, na nossa vida, para que assim nós possamos ter discernimento e estarmos com a nossa vida atenada. Mas ela é a semente que é plantada no nosso coração, é germinada no nosso coração para crescer e dar os frutos necessários. E ela é pão porque o pão é símbolo de alimento, é um dos alimentos mais antigos da história da humanidade, que é fabricado pelo próprio homem. Esses símbolos que são apresentados da palavra de Deus são de fundamental importância para nós sabermos o que a Bíblia ela faz, o que ela representa na minha e na sua vida, na minha e na sua história. Lembre-se que a Bíblia ela é luz, ela é fogo, é martelo, semente e ela é pão. O que você pode fazer da Bíblia na sua vida é de fundamental importância. Primeira pergunta: quais são os 5 símbolos usados para descrever a palavra de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A: lâmpada, fogo, martelo, semente e pão. Letra B: prego, porta, espinho, carruagem e azeite. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A. A Bíblia é lâmpada, é fogo, martelo, semente e pão, porque através dela nós temos a nossa vida completada, porque a palavra de Deus ela enche e preenche a nossa vida. Segundo tópico da lição, o seu poder criador. E sobre essa questão, no capítulo 4 do livro de Hebreus, no versículo 12, nos diz: pois a palavra de Deus é viva e é mais eficaz e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Veja o que a Bíblia ela pode produzir na nossa vida. Ela vai nos ajudar a ter discernimento na nossa vida. Ela penetra na alma, mostra onde nós estamos errados. E mediante a palavra de Deus, no Salmo 33, versículos 6 e 9, nos diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Meu amigo, minha amiga, nós não somos obras do acaso, nós somos obra da palavra de Deus. Deus falou e criou, nós somos obra das mãos de Deus. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus ela é criadora, ela é originadora de todas as coisas. E sabendo que a Bíblia é tudo isso, ela é, de fato, a palavra de Deus para a nossa vida. Lembre-se que quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando com a gente, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Entendeu? Então, lembre-se disso, de que você, através da Bíblia, você vai saber de que você não é obra do acaso, que você é fruto das mãos de um Deus criador, um Deus que falou tudo e tudo se fez. Se Deus criou o mundo, se Deus criou o universo com o poder da sua palavra, imagine o que Ele não pode fazer na minha e na sua vida. Não importa o que você está passando neste momento. Eu gostaria de dizer e declarar que a palavra de Deus vai te honrar, vai te abençoar e vai trazer bênçãos maravilhosas na tua vida. Segunda questão: o que a Bíblia revela sobre o poder da palavra de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A: a palavra de Deus tem o poder criador. Letra B: a palavra de Deus não tem o poder criador. Qual a resposta correta? A letra A: a palavra de Deus tem o poder criador. Nesse sentido, o terceiro tópico da lição é os benefícios de estudar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, nos diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para as boas obras. Veja como é interessante alguns dos muitos benefícios que a Bíblia pode trazer para mim, trazer para você, para a sua família, para as pessoas que você conhece, para todo mundo. E não perca a oportunidade de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia em oração para que Deus revele a vontade dele. E aqui nós temos em Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo na epístola que a Bíblia é útil para ensinar, porque a Bíblia ela revela a verdade e expõe o erro. Ela é útil para redarguir ou repreender, ela repreende os nossos pecados.
ela corrige, e ela corrige por quê? Porque ela modifica os nossos erros, e ela instrui porque nos revela a justiça de Cristo. E quando a Bíblia ela faz isso por mim e por você, a nossa vida vai ser diferente, porque nós vamos endireitar nossos passos e endireitar nossos caminhos. Isso é bom, isso é maravilhoso. Não perca a oportunidade de fazer com que a Bíblia ela traga esses benefícios na sua vida. E a terceira pergunta: quais os benefícios de estudar a Bíblia Sagrada? Letra A: ensinar, repreender, conduzir ao pecado, corrigir e instruir. Letra B: ensinar, repreender, corrigir e instruir. Qual a alternativa correta? A letra B. A Bíblia é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Não perca a oportunidade de fazer com que a Bíblia ela possa te dar respaldo para você tomar as decisões diante dos grandes desafios que nós temos na nossa vida. Deus quer te abençoar de forma maravilhosa, de forma extraordinária, através do estudo da Palavra de Deus. E o quarto tópico da lição: aplicando a Palavra de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa nós aqui, meus queridos, nós podemos estudar. Que Deus ele vai nos recompensar. A Bíblia, quando nós estudamos, quando nós fazemos dela uma prática na nossa vida, a Bíblia ela é tão importante porque ela tem mais de 3.000 promessas. E as promessas de Deus elas não são incondicionais, não. Elas são condicionais porque a falta de fé pode anular 3.000 promessas apresentadas na Bíblia para mim, para você, para a sua família, para a sua vida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Muita fé, muito poder. Pouca fé, pouco poder. E nenhuma fé, nenhum poder. Deus está disponível a cumprir as promessas que Ele fez na minha e na sua vida. Tenha fé em Deus, que Ele vai cumprir, que Ele vai honrar. Vamos agora à quarta pergunta. Como a Bíblia apresenta o cumprimento das promessas de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A: as promessas de Deus são incondicionais. Letra B: as promessas de Deus são condicionais. Qual a alternativa correta? É a letra B. As promessas de Deus são condicionais ao quê? Que nós tenhamos o quê? A fé necessária para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender, e Deus vai honrar. Na Bíblia tem 3.000 promessas para mim e para você. É muita coisa. É muita coisa. Fora as outras promessas. Se você acha que não tem uma promessa para a sua vida na Bíblia, Deus vai honrar, Deus vai cumprir. Mantenha comunhão com Ele, lendo a Bíblia, orando e testemunhando. Quinto e último tópico da lição: compartilhando a palavra de Deus. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Você não pode guardar a novidade que você tem. Eu disse há pouco que a Bíblia tem 3.000 promessas para você. Eu falei do poder criador da palavra de Deus, da importância da Bíblia Sagrada para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir. Mas tudo isso deve ser dividido a partir de quê? Do que nós chamamos o Evangelho. E o que é o Evangelho? São as boas novas, as boas notícias que devem ser compartilhadas. Aquilo que é bom para a gente tem que dividir para as pessoas. E eu estou dividindo com você neste momento que Deus fez grandes coisas na minha vida. Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Ele já fez grandes coisas na tua vida. E quando a gente compartilha, e quando a gente diz para as pessoas as bênçãos que nós recebemos, a isso nós chamamos de Evangelho. Quando nós compartilhamos os ensinamentos da palavra de Deus também, isso é muito importante. A lição de hoje nos chama exatamente para nós pregarmos o Evangelho. E o que é o Evangelho? As boas novas da salvação para mim, para você, para a sua família e para toda a humanidade. Pense nos momentos em que você se alegrou com as boas novas. Você ficou tão empolgado que mal podia esperar para contar a notícia. E o que foi que aconteceu? Tudo que você recebeu de bom, você tem vontade de contar. Você já imaginou se hoje você recebesse um emprego, que você fosse ganhar 20, 30 mil reais? Se você fosse sorteado com um carro? Se você ganhasse uma herança maravilhosa aí
de meio milhão, de 2 milhões de reais, o que você fosse abençoado, você faria o quê? Você compartilharia com as pessoas. Então, da mesma forma, se você recebeu a herança que Deus está te dando, da palavra de Deus, da salvação, compartilhe com as pessoas. Você foi abençoado e as pessoas vão ser abençoadas também com aquilo que você recebeu. A Bíblia diz, de graça recebeste, de graça você deve dar. Então o evangelho você recebeu de graça, então você também deve compartilhar. E quinta e última pergunta, qual a importância de compartilhar a palavra de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A empolgação do recebimento do evangelho, que significa as boas novas. Letra B, não precisa de empolgação, divulgar o evangelho para algumas pessoas. Letra A ou letra B? Exatamente, a letra A empolgação do recebimento do evangelho, porque o evangelho é as boas novas da salvação. Fique feliz, fique alegre, vibre, porque Deus tem uma grande obra, maravilhas para fazer em sua vida. Creia, confie, mantenha comunhão com Deus e coisas grandes, coisas maiores, coisas grandiosas vão acontecer na minha e na sua vida. Recapitulando a lição, poderíamos dizer, na Bíblia encontramos vários símbolos que representam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Luz, fogo, martelo, semente e pão. 2. Mediante a palavra do Senhor foram feitas as coisas, os céus e tudo que nele há foram feitas a partir da palavra de Deus. Imagina o que é que a palavra dele não pode fazer na sua vida. 3. A Bíblia é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir. 4. A Bíblia contém as promessas para todas as áreas da sua vida. São mais de 3.000 promessas. Lembre-se disso. Guarde no seu coração o que Deus tem para você. 5. O Evangelho, as boas novas, devem ser compartilhados. E por fim, nós gostaríamos agora de apresentar para você essa reflexão do livro Ciência do Bom Viver, página 122 de Ellen White, que diz o seguinte: as Escrituras devem ser recebidas como a palavra de Deus, e não meramente escrita, mas falada também. Então a palavra de Deus, ela não é apenas escrita, mas ela é Deus falando para a sua vida, para a sua história, para a sua existência, para a sua família. E Deus, ele vai fazer uma revolução maravilhosa na minha vida, na sua vida, na minha e na sua história. Que Deus continue nos abençoando sempre. Nesse momento vamos orar, agradecendo a Deus os momentos que passamos aqui estudando a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui estudando, recapitulando a lição da Escola Sabatina. Que as promessas que foram reveladas na Bíblia possam chegar ao meu amigo, à minha amiga que está neste canal, neste momento nos assistindo. Nos abençoe e que tenhamos um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.